hoje eu vim aqui, irmãos e irmãs, tentar responder 4 perguntas sobre o pecado. São as perguntas que mais escuto acerca do pecado. E a primeira delas talvez seja a mais simples de todas, mas ao mesmo tempo a que causa maior impacto em toda a nossa percepção, conhecimento daquilo que de fato é o pecado. A pergunta é essa: o que é o pecado? O que é o pecado? Eu sei que existem aqui, assim como dizem que todo brasileiro é técnico de futebol, mas também membro de igreja também é teólogo, não é? Então, pense um pouco, se alguém lhe perguntasse: Saulo, o que é pecado? O que responderias tu? Robson, o que é pecado? Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta e a sua resposta para esta pergunta? O que é pecado? Eu não sei. Essa é uma boa resposta, irmãos. Quando a gente não sabe, a gente diz, eu não sei. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer com que ao sair daqui ele possa sair sabendo. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui, estou falando aos adultos, quantos aqui um dia foram atletas que estão aqui hoje, aposentados e tal? Foste atleta, Odílio? Há controvérsia sobre isso, viu? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Alguém aqui jogou voleibol? Ok. Alguém aqui jogou basquetebol? Alguém chegou a jogar na seleção alagoana de basquete aqui? Alguém chegou a jogar? Jogaste na seleção? Vem cá, me ajude uma coisa aqui. Levantou a mão. Dia de crianças assim. Vem cá. Porque eu preciso explicar o que é pecado. Então eu mandei trazer lá dos Estados Unidos uma cesta de basquete. Não, você vai ficar aqui pertinho. É melhor ali em cima ou embaixo, gente? Em cima. Mandaram pagar o mico aqui em cima mesmo. Faz tempo. Olha, quando começa assim, né? Ou está escondendo o jogo, ou realmente vai passar um constrangimento. Quantos passos você precisa para acertar aqui? Daí para cá? Sim, eu vou lhe dar uma bola que também veio importada, por favor. Está perto demais? Está perto demais, não está, irmãos? Tá. Aqui está bom? Deixa eu tirar do meu rosto do caminho, né, irmãos? Tente acertar aqui, por favor, essa bola de... Olha. Estava perto demais, irmãos. Espera aí. Vá. Ele tinha que errar para eu poder explicar o que é pecado, irmãos. Obrigado, viu? Obrigado. Porque sabe o que significa pecado? A segunda coisa: errar o alvo. Vejam só o que está escrito na Bíblia. Coloca aí. Eu ia trazer também uma flecha, mas a flecha ia ser mais perigoso, né, irmão? Mas quando a Bíblia fala de pecado, e a palavra, na língua que foi escrita a Bíblia, especialmente aquele texto depois que Jesus nasceu, o Novo Testamento, pecado é errar o alvo. É quando Deus me criou e criou a você para que a gente acertasse, para que a gente não errasse, para que a gente vivesse segundo a vontade dele. Aí o que é que eu faço? Eu me desvio, bate na tabela, cai do lado de fora, bate na trave e a bola não entra, tropeça e não cruza a linha de chegada. Isto é pecado, é errar o alvo, aquilo que Deus estabeleceu como alvo na minha vida e para a sua vida. E sabe qual é o alvo que deveria ser o meu alvo e o seu alvo? Viver para a glória de Deus, viver de uma maneira tal que Deus, sempre que olhasse para você, sorrisse nos céus, colocasse um enorme sorriso no rosto, dizendo, como disse de Jó: veja se encontra alguém tão justo como aquele homem sobre a terra. O texto que aí está vai falar assim, veja: como a flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos, começou a não reconhecer o quão Deus é importante, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bondoso, e começou a adorar, a se curvar diante de outros deuses, que na verdade não têm poder, não falam, não escutam, absolutamente não têm poder algum. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: o que é pecado? Errar o alvo, é fazer aquilo que não é
certo, é fugir daquilo que é o propósito de Deus e da vontade de Deus para a minha vida. Sempre que eu erro o alvo, eu estou cometendo o quê? Pecado. Muito bem, mas existe uma segunda pergunta que normalmente me fazem. E qual é essa pergunta? A pergunta ali está: o pecado, ele atingiu todas as pessoas no mundo? Será que de fato o pecado atingiu todas as pessoas da humanidade? Eu estou procurando um pedestal. Alguém pode ajudar-me com um pedestal? Porque eu acho que talvez eu precise. Talvez eu devesse hoje estar com aquele negócio aqui, mas vai dar certo, vai dar certo. Aliás, antes de começar, vou contar um segredo para vocês, mas não contem para ninguém. Eu não testei o que vou fazer. Então qualquer coisa pode acontecer. Eu estou muito preocupado com a tal da lei de Murphy. Que se tiver a lei de Murphy, ela não sabe o que é a lei de Murphy. É mais ou menos assim: se alguma coisa tiver de dar errado, vai dar errado. Olha que coisa. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, obrigado. Se não acertar, pecou. Olha o que ele está dizendo: se não acertar, pecou. Errou o alvo, é verdade, é verdade. Mas espero não cometer tal pecado entre os irmãos. A pergunta qual foi? Se o pecado atingiu todas as pessoas da humanidade. Quando a gente pensar nisso, a gente tem que lembrar o seguinte: que o pecado, de alguma forma, atingiu o ser humano. E aquilo que era para ser puro, acabou sendo contaminado pelo pecado. E assim o pecado se espalhou por toda a humanidade. Todos pecaram. E o pecado é assim: ele macula no meio de tantas crianças, ele marca, ele estraga aquilo que Deus fez tão puro. De repente ficou assim. Assim é, portanto, o pecado. Coloca o texto bíblico ali. O texto vai dizer assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Quem é esse homem por quem entrou o pecado no mundo? Adão. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana. Por quê? Repita comigo essas duas palavras: todos pecaram. De novo, as duas palavras: todos pecaram. E lá estávamos nós, sem saber agora o que fazer. Por quê? Porque o pecado manchou aquela criatura que Deus criou para viver ao seu lado, para viver em obediência. E a grande pergunta é: o que é que a gente faz agora, depois do pecado? Às vezes as pessoas me perguntam assim: mas pastor, põe a pergunta, é errado pensar que se eu não matei, eu não roubei, eu não desejo mal ao meu próximo, é errado eu pensar que eu não tenho pecados? Qual é a resposta que você daria a essa pessoa? Porque a Bíblia disse o quê? Quais foram as duas palavras que a gente repetiu? Todos pecaram. Mas pastor, eu nunca fiz nada de mal, eu nunca matei ninguém, já tive vontade, mas não fiz. Eu nunca cometi nenhum ato assim, que mesmo assim eu tenho pecado. O que foi que a gente aprendeu? Que o pecado se espalhou por toda a humanidade. Veja o que está escrito na Bíblia: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas aí vem o remédio de Deus para o pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. E a Bíblia vai dizer que Ele vai nos perdoar de toda injustiça, de todas as coisas que porventura tenhamos feito. E isso acontece somente pelo contato com a graça de Deus. Aquilo que o pecado havia manchado fica puro novamente. Porque o que é que a gente fez? A gente confessou os pecados, nós nos arrependemos dos pecados, e quando alguém confessa os seus pecados, pede perdão a Deus, o que é que Deus faz? Purifica novamente. Aí alguém vai dizer: mas pastor, e se ele pecar novamente? E se ele pecar novamente, o que é que vai acontecer? Sabe o que é que acontece aqui, irmãos? Sobre a graça de Deus, há algo tão interessante. Põe a próxima pergunta só para eu lhe responder isso.
Jesus em algum momento de sua vida pecou, o que é que os irmãos acham? Será que o pecado poderia ter manchado a vida de Jesus? Eu não sei. Mesmo que eu coloque toda a força do pecado sobre Jesus. Estão vendo? Jesus, ele nunca cometeu pecado e nunca cometeu qualquer erro. Ele foi puro e sempre puro. E aqueles que vivem, aliás, esse é um texto muito complicado para muita gente, aqueles que vivem perto de Deus não continuam na prática do pecado. Isso se chama santidade. Porque todas as vezes que o pecado invadir a minha vida e a sua vida, o que é que eu faço? Eu já sei o caminho. Eu devo arrepender-me dos meus pecados, confessar diante de Deus os meus erros e esperar o perdão que vem dos céus. Simples assim. E uma das coisas que a gente aprende lá no texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito assim, vejam: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Sempre que o pecado quiser invadir a minha vida ou a sua vida, eu recorro ao Senhor. E assim eu obtenho vitória sobre o pecado, através do perdão. Mas uma das coisas que eu às vezes observo, e aqui está a parte mais difícil hoje, vamos ver se vai dar certo. Uma das coisas que eu observo é que o pecado, mesmo quando ele é bem pequenino, ele acaba também se espalhando. E se a gente não souber lidar com os erros, os nossos erros e os erros das pessoas que estão à nossa volta, a dificuldade vai ser muito grande. Por isso a gente vai ver agora um pequeno filmezinho. E esse filme vai nos mostrar quão importante é aquele que um dia foi perdoado repartir o perdão com aqueles que estão à sua volta. Apaguem as luzes, por gentileza. O som e o vídeo vai rodar por um instante. Desculpa. Você sempre diz isso. Mas foi sem querer. Mas isso não adianta nada. O que foi, crianças? Pai, olha o que ele fez com a minha girafa. Mas eu já pedi desculpa. Você sempre faz isso. Tá bom. Então o Pedro quebrou sua girafa. E não foi só isso. Ele tomou meu sorvete, entrou no meu quarto sem pedir e desenhou no meu cântico. Mas eu já pedi desculpa. Sofia, você se lembra de algo que você fez de errado? Bom, eu esqueci de arrumar a cama, não fiz a lição de casa e não lavei a louça. Não é fácil lembrar de todos os nossos erros. Mas você se arrependeu? Você sabe o que Jeová faz quando a gente se arrepende? Ele nos diz no Salmo 134. Aqui fala que com Deus há o verdadeiro perdão. Sofia, o que quer dizer perdoar de verdade? Me desculpa, Sofia. Tá bom, Pedrinho, eu te perdoo. Ah, que bom, crianças. Isso deixa Jeová muito feliz. Uma das grandes provas que nós somos perdoados por Deus é que aquele que um dia foi perdoado também aprende a perdoar. Nem sempre a pessoa sabe lidar com seus erros, com aquilo de errado que fez, pelo fato de ter traído o carinho de alguém ou a confiança de alguém. Às vezes a gente quer fazer de outras formas e a gente pensa que isso talvez resolva. Mas sabem, de fato não resolveu não foi? Sempre que nós estivermos diante de Deus, nós precisamos entender que não há nada que Deus não possa transformar. E na oração, chamada oração do Pai Nosso, uma das coisas interessantes que Deus nos ensina, o que é que a gente diz quando a gente ora? E perdoa as nossas dívidas, as nossas faltas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores.
Um dos grandes sinais de um homem verdadeiramente restaurado pela misericórdia de Deus é a capacidade de perdoar quem porventura lhe ofendeu. Mas existe ainda uma outra pergunta que eu acho que precisamos responder nesta hora. Põe ali aquele último texto somente o último texto. Isso. 2 Coríntios capítulo 5, 20, daqui a pouco eu fiz a leitura. Sabe, irmãos, viver de acordo com a vontade de Deus. A melhor forma de evitar, portanto, pecado é vivendo de acordo com a vontade de Deus. Sempre que você coloca a sua vontade no lugar da vontade de Deus, você está caminhando para o pecado. Sempre que a sua vontade estiver acima da vontade de Deus, sempre que o seu desejo primeiro for satisfazer a sua vontade e só depois a vontade do Senhor, está caminhando em direção ao pecado. Que Deus nos ajude, viu, para que a gente acerte mais e erre menos. Que a gente possa contar sempre com a graça e com a misericórdia de Deus. Esse é o nosso desejo, essa certamente será a nossa oração.